Show. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no mais um Conexão Meia Guarda. Neste sábado vamos receber aqui o Bruno Ramos, faixa preta líder da GB Coabinal, um dos maiores nomes do jiu-jitsu do Nordeste, também nacional e internacional. Beleza, Bruno? Quanto tempo, hein, cara? Poxa, que honra estar com você de novo aí, um cara que acompanhou aí várias fases da minha carreira como atleta, como professor. Fico muito feliz também de estar participando aí do Conexão Meia Guarda. Boa, Bruno. Bruno, pra gente começar aí, cara, conta pra gente como é que foi teu início, como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida. Eu sempre fui aquele jovem muito energético, né? Assim, gostava de esporte e sempre fui fascinado por luta, né? Eu assisti os filmes de Bruce Lee, de Van Damme, já queria fazer nos colegas, na rua, né? Aqueles golpes, aqueles movimentos. E aí, sempre entrei no karatê, mas foi pouco tempo na escola. Acho que passei uns 2 meses. E depois fui levando ali a minha vida e tive a oportunidade de conhecer o jiu-jitsu através de colegas que treinavam. Só que naquele tempo tinha aquela coisa um pouco hostil, né, sobre o jiu-jitsu e tinha um pouco de discriminação e preconceito. Minha mãe não deixava eu treinar, mas eu treinava com meus colegas, né? E eu comecei a ficar viciado naquilo. Eles treinavam nas academias, eu não podia ir, que minha mãe não deixava. E quando eles chegavam, eu ficava pedindo para eles passarem as técnicas que eles tinham aprendido naquele dia. E eu comecei a ficar viciado naquilo. E a gente fazia na grama, não podia ver uma cerâmica, sem tatame mesmo, na areia. Aí isso foi melhorando, e quando eu tentei entrar numa academia, aí foi quando subiu aqui em Natal aquela rivalidade, não era nem entre academias na época, mas era entre artes marciais. O pessoal do jiu-jitsu desafiando outras artes marciais, isso repercutiu de uma forma um pouco negativa, assim, para as mães, para os pais, entendeu? Para deixar os seus filhos realmente ir para as academias. Aí minha mãe não deixou, ficou resistente ali, até que um primo meu, chamado Ronaldo Ramos, que é Ronaldo Furacão, ele abriu uma academia, ele ainda faixa azul, abriu uma academiazinha na casa dele e tal, começou a dar aula, só assim minha mãe deixou eu treinar. De lá para cá, nunca mais eu parei, fazem 25 anos, né, tá indo para 26 anos agora, e na segunda semana de aula eu já olhei para ele e disse, cara, eu vou viver disso aqui. Aí ele olhou até para mim assim, sorriu e fez, homem, vai estudar que é melhor, o jiu-jitsu é bom, mas você tem que estudar para ter uma profissão, o jiu-jitsu vai te ajudar. E eu continuei, e até hoje estou, né? Foi tipo uma profecia, né? Eu falei, vou viver disso aqui. Ele fez, tu é doido, jiu-jitsu não dá dinheiro, não. Aí eu peguei e falei para ele assim... Qual foi o ano disso aí? Foi em 1994. 1994. Está caminhando agora para os 26 anos. Aí ele pegou e falou, rapaz, isso não dá dinheiro não. Aí eu peguei e falei para ele, mas eu não estou falando disso não. Se eu tiver o que comer, tiver um kimono para treinar e aonde dormir, para mim tá bom, porque eu estou apaixonado por isso aqui. Até hoje, graças a Deus, aí eu venho sendo uma ponte entre o jiu-jitsu e as pessoas, assim, tentando causar, se esforçando e trabalhando, causar um impacto positivo na vida das pessoas através do jiu-jitsu. Boa. Aí começou em 94. Quando foi a primeira competição que tu participou? No mesmo ano. Naquele tempo não tinha isso, não. Naquele tempo, ou você lutava campeonato, ou você brigava na rua. Aqui em Natal era mais ou menos assim. Aí eu fui competir, eu não briguei na rua. Aí eu fui competir, eu optei por não ser, entendeu? Eu era um cara que eu fazia parte do meio ali, mas eu sempre, meu incentivo maior era que os caras treinassem para competir.
e a maioria dos caras que competiam brigavam. E você, para mim ser aceito no grupo, eu tinha que ir e tal, mas os caras começaram a ver que minha praia não era aquela, e toda vida que tinha uma briga já planejada, alguma coisa desse tipo, ou algo que poderia acontecer, eles falavam, não vamos chamar Bruno, não, Bruno é muito atleta, não vai querer perder noite de sono, não sei o que e tal. Aí, graças a Deus, né? Nem os caras me escantearam e ao mesmo tempo... As confusões era entre equipes? Era, na maioria das vezes. No começo, quando eu entrei no jiu-jitsu, era contra as outras artes marciais. Aí depois o jiu-jitsu cresceu e ficou algo parecido, quando eu começo a comparar, com as torcidas organizadas, mais ou menos, de futebol. Foi uma coisa parecida, assim, mais ou menos. No Rio também rolava isso. Né? Como? No Rio também rolava isso, muita briga entre as equipes, né? Aí a gente tinha que, de qualquer jeito, você tinha que saber lutar, brigar na rua, um combate real. De qualquer jeito, a gente tinha que aprender isso na academia por causa desses acontecimentos. Às vezes, mesmo que você não participasse, mas você podia ser surpreendido. Então, durante os nossos treinos, já cansei de ver, já cansei de fazer esses treinos na Kimura, na época, da gente treinar de kimono na metade do treino, tirar os kimonos e fazer tipo uma trocação, levando pro chão. E a gente sempre teve isso. E eu agradeço muito essa base que eu tive, porque ali despertou aquele instinto de guerreiro, entendeu? Em todo o grupo. Legal. E qual foi o primeiro campeonato que participou? O primeiro campeonato foi um campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Era um desses estaduais e tinha 3 garotos. Eu era juvenil. Tinha passado da infanto juvenil para juvenil. Era o ano que eu completava 16 anos. Eu ainda tinha 15. E tinha 3 caras na minha categoria. A famosa melhor de 3. Aí eu ganhei uma luta e perdi 2. Aliás, eu perdi uma e tive a chance, ganhei e fui para a final com outro cara. Perdi 2 e ganhei uma. Aí a gente já sentiu que dava para coisa mesmo, era competidor. Foi, não, aí eu me apaixonei, não. Não consegui mais. Tinha poucos campeonatos e eu ficava ansioso muito, porque tinha muito pouco campeonato. Aí foi onde eu conheci aí essa terra maravilhosa, o Ceará, né? Fui para aí, tinha mais campeonatos aí. Aqui? Como era o cronograma? Tinha muito campeonato aí? Mas era mais no Ceará, Paraíba, como é que era? Não, os campeonatos tinham poucos em todos os cantos. Mas tinha um em Paraíba, um no Ceará, um em Recife, um em Natal, entendeu? Um Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa. E a gente ia para todos. Maceió, a gente ficava indo para todos, assim, porque não tinha competição. Aí a gente ia para esses. Aí quando eu cheguei na faixa preta, realmente o circuito, né? Aí começou a ter um circuito muito bom aí em Fortaleza. E eu comecei a trabalhar ritmo, e você acompanhou tudo isso. Tu veio antes da faixa preta, tu competiu antes aqui. Lógico, não, desde eu estou dizendo que naquela época não tinha muitos campeonatos, eram campeonatos isolados. Praticamente em cada região tinha 2, 3 campeonatos por ano. Por exemplo, no Ceará tinha uns 3 campeonatos por ano. Em João Pessoa, do mesmo jeito. Aí um desses 3 era grande, para vir outros estados. Então era mais ou menos assim que funcionava até a minha faixa preta. Quando eu cheguei na faixa preta, realmente, de 2002, 2004, foi quando começou realmente o boom, né, dos campeonatos. Aí muita gente investindo. Tem mais campeonatos, né? Para ter mais campeonatos. Aí foi onde eu me destaquei muito, né? Foi uma vitrine para mim, o Ceará, o site Meia Guarda, vários desafios Meia Guarda, né? Eu acho que eu
Eu fui um dos primeiros caras quase que eu era. Eu acho que quase que eu era campeão. Acho que eu tirei em primeiro no Master e em segundo. Não. Foi bicampeão, acho que é bicampeão, cara. Né? Olha aí. Eu lembro. E o que é importante é que eu era na adulto também, né? Era nas duas. Adulto, né? Isso aí que eu achei mais. É o que eu acho mais interessante deixar como exemplo, né? Assim, essa parte de superação. Eu vejo poucos atletas fazerem assim 12 lutas no dia. Eu cheguei a fazer 12 lutas no dia aí em Fortaleza, entendeu? Naquelas competições. Tu se inscrevia no 2 também, né? Tu foi um dos primeiros caras a fazer isso. Exatamente, foi um dos primeiros caras a fazer isso. Tu lutava na adulto, na Master, acho que teve até uma vez que tu lutou na Sênior. Acho que lutou as 3, eu acho. Foi, mas eu sempre lutava categoria absoluto dos dois, né? Então eu lutava 4 categorias. 4 categorias. Poxa. Não, adulto mais, mas teve uma vez que lutou 6, cara. Eu lembro uma vez que lutou 6. Lutou foi 2 na adulto, 2 na massa e na sênior. Foi no dia que eu fiz 12 lutas. Foi nesse dia eu fiz 12 lutas, assim, em um dia, né? E no outro dia eu ainda lutei de novo, porque tinha um adulto no outro dia. Mas foi muito bom esse circuito. Eu tenho um carinho muito grande aí por vocês do Ceará, sabe? Assim, eu adoro vocês, assim, porque além da hospitalidade, assim, o jeito de vocês recepcionarem as pessoas que chegam aí, esse calor humano que vocês têm, tiveram muitos campeonatos. Tinha campeonato todos os meses, né? Se eu não me engano, acho que o ápice que tu veio para cá, foi em 2012, 2013, tu vinha para todos os campeonatos, tu e o Hugo, mano. Isso. Porque eu queria justamente, eu tinha... o Hugo e o Renato. Isso. Eu tinha metas, né? E tinha que pegar ritmo de competição. Uma por causa da minha idade, né? Que eu queria ainda ter alguns títulos na adulto e conseguir a seletiva de Abu Dhabi, assim, que foi assim, entre eles o mais difícil e um dos maiores, assim, que eu tive, junto com os brasileiros, CBJJ. E eu tinha que pegar ritmo, né? Para pegar esse ritmo, para lutar já estava com 33 anos, 34, já estava com 34 anos, e pegar com esses garotão aí, né, com tudo, eu tinha que ir além do meu limite, né, por isso que eu fazia isso, assim, de lutar todas as categorias, para pegar ritmo de campeonato, para poder, pelo menos, ali, amenizar ali, para mim poder ir não tinha luta amarrada, né? Era só 200 por ano. Quando eu olho para trás, assim, eu fico orgulhoso, assim, porque hoje em dia a gente vê, eu digo para os meus alunos, né? Todo mundo está ficando praticamente com o jogo um pouco igual, né? Todo mundo luta para ganhar, assim. Eles, por segurança, assim, é muito difícil. Um atleta ou outro se destaca mais, mas às vezes as lapelas, as guardas 50-50, elas são boas quando são ofensivas, né? Principalmente para quem está assistindo. E eu jogava aquele jogo aberto, né? Se perder, perdeu, se ganhou, ganhou. Isso quem ganhava era o público e eu, quando vou ver os vídeos hoje em dia, que você foi aí, como se diz, o responsável por vários registros, né? Inclusive um dia desse aí eu vi uma finalização. Isso só faz ver que tudo isso foi preciso para mim se superar, mostrar que eu também consigo. É muito gratificante, assim, a gente poder estar conversando aqui e relembrando, né, Júnior, aí, esses momentos aí, vamos dizer, épicos. Eu considero épicos porque faz parte do crescimento do jiu-jitsu, tanto no Ceará como no Nordeste e etc, né? Verdade. Foi o cara que foi para Gracie Mag como faixa preta do movimento dos animais. Foi. Pulo do gato. E você foi o pulo do gato. Eu me lembro, eu lutei com... Eu esqueci o nome do cara. Poxa, eu me lembro que o cara...
me chamou para guarda, tentou me raspar, eu dei tipo um sprawl e já corri, já pulei nas costas dele, já pulei lá nas costas dele. E aí você pegou e falou isso, e eu falei que eu estava assistindo muito Animal Planet e tinha assistido um documentário sobre presa e predador. Boa, e como era interessante isso, e aplicar na hora da luta, né? O comportamento dos animais, o movimento que eles faziam, tanto a presa quando você estivesse passando o perrengue, como o predador quando você estivesse numa situação favorável na luta. Então, esses dois tipos de comportamento, de mentalidade, esse tipo de mentalidade me ajudou muito. E você foi o primeiro cara que divulgou isso, né? A nível nacional e internacional, porque você foi o correspondente ali da Gracie Mag naquela época. E fiquei muito feliz. Foi a primeira vitrine que eu tive, assim, para fora, né? A nível mundial, né? E também te motivou mais, né, cara? Ali tu foi pro teu ápice ali, né? Foi, ali eu subi aí um bocado, né? Ali eu tava no pé da ladeira e ainda subi muito, né? Ali foi. Aí depois veio o brasileiro, seletiva de Abu Dhabi, todos os títulos da CBLP possíveis eu consegui, tanto na adulto como na master, né? Só ficava ruim ali quando eu chegava na absoluta adulto, né? Ainda ganhei os 3. Acho que eu ainda ganhei os 3. Teve uns polêmicos. Que tu fez com o Kong, mano. Poxa. Aquela luta ali, eu nunca esqueço. Aquela luta ali, fazia 4, fazia 2, ele fazia uma vantagem, tu fazia 4, ele revertia. Muito legal ali. Eu primeiro fiquei foi com medo dele. Ele estava amassando todo mundo. Nesse campeonato aí, ele estava passando por cima de todo mundo. Sabe um trator quando liga e sai por cima das coisas assim? Pronto, ele estava passando. Eu fiquei foi com medo. Eu falei, rapaz, eu não tenho idade para esse menino, não. Esse menino aí tem tudo que eu não tenho. Tem peso, sabe trocar queda, é muito forte. E o que é que eu vou fazer aqui? Aí pronto. Aí eu acho que foi num erro dele que eu cresci na luta, se eu não me engano. Uma raspagem, aí ele se descontrolou e não me achou mais. Aí também eu não parei mais. Eu também não parei mais na luta. Eu falei, rapaz, se eu parar aqui, do jeito que ele tá. E aí quando chegou realmente do meio para o final da luta, né, que a luta foi muito ponto, mas foi até o final, né? Quando chegou do meio para o final da luta, eu já notei que o condicionamento dele não estava a mesma coisa. Mas é o tipo do atleta que talvez se eu fosse lutar com ele 10 vezes, eu poderia perder 9. Não vou mentir assim, porque era um garotão que estava chegando, estava amassando todo mundo, né? Ele ganhou de caras que me amassava todo dia na academia, nesse mesmo dia, né? Se eu não me engano, ele ganhou de Charles Negromonte. E eu não sei se ele ganhou do William. E do William, nesse mesmo dia. Então, o Charles e o William me amassavam todo dia. Todos os dias, assim, eu acho que quando ele me finalizava assim 3, 4 vezes, tanto o William como o Charles, era pouco. Para você ter ideia como os caras me dominavam no treino. E quando eu vi Kong fazer ganhar deles, eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer para ganhar desse cara? Mas deu certo, ainda bem. Eu acho que isso também eu sempre fui muito ousado e também uma das coisas, eu sempre gosto muito dessa parte oriental também, né? Foi de onde veio, né, para chegar até aqui, o jiu-jitsu, os códigos Bushido, né? E a coragem é um deles. E eu acho que eu me agarrei muito nessa parte da coragem, isso fez me crescer muito. Porque quando você tem coragem de arriscar, por mais que você erre, você tem mais possibilidades e oportunidades de enxergar, vamos dizer, caminhos que vão te fazer levar até lá. Quando você realmente não tem coragem de agir, você às vezes se restringe de aprender. Você às vezes é um cara talentoso, mas é o que eu estou dizendo do jogo hoje, né? Nosso jogo, os atletas mais novos assim,
Quando chega numa final de Mundial, fica aquela coisa muito travada, é muito difícil às vezes, entendeu? Você está acompanhando aí, os caras estão ficando em forma, estão ficando preparados, mas eu acho que tinha que soltar mais o jiu-jitsu, eu acho, na minha opinião. Partir mais para finalizar o outro. Eu acho que ia ser bom para a evolução do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito evolutivo, mas que realmente frente, né? a coragem, isso, jiu-jitsu para frente, entendeu? Eu sempre tentei fazer isso. Muitas vezes... Falar nisso, como é que tu explica o teu gás, cara? Tu trabalhou alguma coisa, treinava muito gás, fazia alguma coisa específica? Eu sempre fui um cara que gostou muito de treinamento físico. Eu tive um preparador físico no começo, quando eu ainda era faixa azul, em 96. Ele já fazia o cross-training. Ele foi um cara que foi remador, então ele já fazia o cross-training naquela época, onde ninguém... Era muito difícil um preparador físico ainda trabalhar com esse método, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? E ele começou a me estimular, e tipo, ele foi como se ele tivesse plantado uma semente. E eu sempre fui aquele jovem, aquele adolescente, assim, cheio de energia, entendeu? Assim, hiperativo. Não de diagnóstico, mas era um cara que sempre ativo, cara muito ativo. E eu sempre treinava e fazia físico, sempre fiz, e aí depois, quando eu fui me graduando, comecei a especificar melhor. E passei na mão de vários preparadores físicos e sempre treinei preparação física para poder realmente ter a oportunidade de jogar para frente. Porque o cara que joga para frente, ele tem que ter gás, né? Ele tem que ter o condicionamento para que dê a ele ali o poder dele estar ali. Se der um revés, ele dá a explosão, correr atrás, entendeu? Assim, então, isso, até hoje, eu ainda trabalho assim, meu físico, e dou uma importância muito grande a isso, mas eu não tiro o foco do jiu-jitsu. Eu sempre levo uma frase de Hélio Gracie, do mestre Hélio Gracie, na minha cabeça, que é tipo assim: quer ficar bom de jiu-jitsu? Treina jiu-jitsu. A preparação física, ela é um complemento. O que eu vejo muito é que quando o atleta de jiu-jitsu de luta, começa a fazer preparação física, ele começa a focar mais na preparação física, nos suplementos, qual suplemento é melhor, e ele começa um pouco, sem perceber, se desligar da essência do jiu-jitsu. Então, meu irmão, quer ficar bom de jiu-jitsu? Na minha mente, eu digo para os meus alunos, para o meu filho, é jiu-jitsu, é específico, é drills, é muito rola, tu tá entendendo? Principalmente aqueles rolas mais difíceis, os rolas que são mais desagradáveis, que lhe amassa, é esse que você tem que... Terminou, bora outro. Então, eu sempre tive esse tipo de mentalidade que me ajudou a ter esse condicionamento físico assim, né? Assim, e às vezes pode ter alguma coisa genética, né? Que pode favorecer, assim, eu fui privilegiado de alguma forma, porque realmente eu vejo que, às vezes, eu ainda estou muito bem para a minha idade, assim eu consigo ver, sabe, assim, que quando eu começo a fazer rola, quando eu começo a ver minha rotina também, hoje eu estou treinando, eu dou 4 treinos, segunda, quarta e sexta eu dou 4 treinos, dois treinos fortes, aí treino um treino com minha esposa, e treino um treino de drills, de movimentos funcionais, baseados nas movimentações de jiu-jitsu, que é um programa de aula que a Gracie Barra tem, que é o Barra Fit. Entendi. E qual foi a tua luta, tu diz assim, tu elege assim, tu lembra, a luta inesquecível da tua carreira aí? Rapaz,
São várias. São várias. Assim, eu já tentei pensar nisso, mas sempre aparece uma. Cada luta é uma história. Mas uma luta que realmente mexeu com o meu interior foi uma luta com Jaime Canuto. Se eu não me engano, foi no Open Terra do Sol aí. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Kong, que aconteceu com o Kong. Nesse dia, eu estava na semifinal de um lado, e estava o William e o Jaime Canuto do outro. E eu já estava na final esperando, né? E valia aquelas 5 pila. Se lembra que valia 5 mil aí? 5 pila, né? Aí que 5 mil, né? 5 mil reais. Então, um pai de família e um atleta, bicho, 5 contos, né? Se bem que se o William fechasse, a gente rachava ali e tal. Mas o que foi que aconteceu? A luta foi empate. Um dia antes, eles dois tinham feito outra final na categoria. O William tinha ganho do Jaime Canuto. E nesse dia, o Jaime Canuto ganhou do William. A luta deu empate, foi muito dura. E o juiz levantou a mão do Jaime Canuto. Aí eu peguei e fiz. Eu já vi os 5 mil indo embora. Eu comecei a diminuir, né? Comecei a dizer, poxa, cara, esse garoto aí, ele tinha lutado até com Berrentos, aquele garoto lobo do UFC, no Mundial de Jiu-Jitsu, e tinha ganho também. O moleque entrou na preta em ascensão e ganhou nada mais nada menos do que o William, como eu disse, o cara que me amassava e sempre me amassou. Eu acho que se eu ganhei um rola dele foi muito, nessa vida toda que a gente treinou junto. E ele me ajudou muito. Por isso que eu digo, se tem uma rola difícil, um colega que lhe amassa, role com ele, você vai crescer. Então, fiquei naquela coisa e aquele meu sentimento começou a me incomodar. Assim, tipo falar comigo, aquela voz de coração, dizendo, bicho, como é que um cara que nem tu já tá se dado como perdido? Você não vai entrar nem para lutar, para tentar ganhar. Aí eu olhei assim para mim mesmo e disse, rapaz, é mesmo. Eu vou entrar aqui, em vez de eu estar pensando que eu vou perder, eu vou ver o que é que eu vou... Em vez de eu estar pensando que eu não vou ganhar, eu vou começar a pensar de uma forma para eu não perder. Em vez de eu ficar pensando que eu não vou ganhar, eu vou pensar numa forma para mim não perder. E foi por aí. Eu montei uma estratégia, entreguei a lapelinha ali, pá, fiquei querendo raspar. Tem até essa luta também no YouTube, Bruno Ramos e Jaime Canuto, e eu fiquei ali, né, pá, faltava 1 minuto, eu olhei assim, eu digo, agora o split. Aí tentei raspar, não raspei. Ele bateu e voltou, mas foi uma vantagem. Quando bateu que voltou, faltava 20 segundos. Aí eu fiz, agora eu vou ganhar. Aí eu senti firmeza, eu digo, agora eu vou ganhar. Ninguém vai tirar essa luta de mim, não. Aí ganhei, foi muito bom. E fiquei muito feliz com essa lição de vida que a gente deve acreditar na gente. Independente de resultado, a gente tem que entrar numa luta imaginando as possibilidades favoráveis a você. Entendeu? Você tem que realmente ter uma consciência de quem é seu adversário. Você não pode realmente menosprezá-lo, mas também não pode se diminuir. Entendeu? Você tem que realmente ver a melhor forma, o que é que você tem de melhor, como montar uma estratégia. E foi o que eu fiz. E deu certo. Então, essa luta me ensinou muito ao meu interior, a mim acreditar mais em mim, entendeu? Essa luta aí foi... Porque eu já lutei com vários nomes, né? Eu já lutei com Gilbert Burns, que é o Durinho, já lutei com o Leandro Lô, já lutei com o Davi Ramos, esses caras todos que estão aí hoje no UFC e já lutei com vários nomes aí, com Ricardo Evangelista, já lutei com muito cara bom, com Guto Campos, Teodoro Canal. Então, esses caras aí foram fundamentais assim, para o meu crescimento, lutar com essas feras, independente de resultado, mas só em estar pegando no kimono deles, e todos eles são pessoas boas, assim, muito gente boas, me trataram sempre muito bem, com respeito, e algum deles eu pude aprender também, e a luta, eu e Jaime Canuto, realmente foi uma luta
que realmente é inesquecível, assim, por causa desse ensinamento pessoal, né? Da gente acreditar na gente. Então, cara, eu já vi que tu é um cara que sempre tira alguma lição de qualquer coisa. Sempre foi assim, desde que eu te conheci. Eu queria que tu falasse quais foram teus professores e destaca uma lição que tu achou que foi essencial para o teu jiu-jitsu até hoje. Aí. Tu lembra dessa lição que um deles te falou e tu não esquece? É porque eu vou falar de todos eles, porque todos eles foram muito importantes para mim e eu aprendi com todos eles. E parece que eu estava adivinhando essa pergunta também. Eu sempre tive vontade de alguém me perguntar isso, porque eu tenho muita gratidão a eles. Primeiro, eu admiro muito eles, assim, sabe? São pessoas que foram fundamentais, assim, para me chegar onde eu estou. Eu tenho muita gratidão a todos eles. Primeiro foi o Jair, que não foi uma espécie só de professor, né? Realmente foi um mestre, de verdade, assim, me incentivava muito a treinar, estimulou muito meu amor pelo jiu-jitsu. Primeiro foi meu primo, né? Meu primo que deu início ali no comecinho, né? Me ensinou a parte básica ali do jiu-jitsu, mas com pouco tempo, eu e ele já foi treinar na Kimura. Nós dois, nós fomos treinar na Kimura, eu e meu primo. Mas meu primo foi uma grande inspiração. Meu primo foi um atleta muito bom, foi lutador de MMA, entendeu? Assim, era aquele cara que quando botava o nome na categoria, nego subia, outros descia, mas ninguém queria estar onde ele estava, entendeu? Assim, então ele me motivou muito, porque fazia parte do meu sangue, era da minha família, e eu, porra, me inspirava, né? Você ter um primo campeão, você ter um primo que me incentivava muito. E ele era muito detalhista nas técnicas, entendeu? Era um cara bem, estudava bem o jiu-jitsu ali, e muito competitivo também, e se estimulou muito essa competição em mim também. Então, desde a base eu já comecei realmente a ser estimulado a competir, né? Então, vem primeiro o meu primo, que foi a lição que ele fez, foi justamente essa, me apresentar uma coisa que ia mudar a minha vida, né? Ele deu a minha primeira aula de jiu-jitsu, então foi um divisor de águas na minha vida. Então, ali isso é muito importante. Depois fui treinar com o Jair, assim, com poucos meses de treino, acho que eu tinha uns 7 meses de treino, eu acho. Fui treinar com o Jair e ele foi também, ele foi ser aluno de Jair também. Nós dois fomos ser aluno de Jair, né? Ele como mais graduado e eu como menos graduado, mas Jair ficou responsável pela gente naquela época, né? E ele depois, por questões pessoais, assim, ele escolheu não ficar mais na Kimura e eu segui na Kimura. E com Jair eu aprendi muita coisa, a amar o treinamento, amar o jiu-jitsu, tipo, aquela coisa que quando o cara realmente lhe bate no treino, vamos dizer, aquele cara que dá aquele amasso no treino, ele começou ele abriu meus olhos para ver isso como uma coisa positiva, que amigo tem que treinar duro com o outro mesmo, e isso aí é que faz o cara crescer, entendeu? E depois a gente pode ser amigo e se unir mais ainda depois de um rola duro, não importa quem ganhou, quem perdeu, mas o que importa é que os dois estão evoluindo. E uma frase que Jair me disse, que eu levo até hoje, é que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer vai ser consequência de uma boa preparação. Então, isso aí, essa frase eu nunca esqueci. E outros ensinamentos, mas esses aí foram o que ficaram marcados. Depois, fui treinar com Tererê, e Tererê me ensinou um jiu-jitsu diferente. A parte técnica e tinha uma parte filosófica que ele falava muito sobre ação e reação. Foi aí que estimulou também, eu liguei ação e reação à natureza, né? O comportamento dos animais, a lei de Newton, essas coisas todas. E por isso que criei essa mentalidade aí, que a gente conversou um pouco antes, e foi muito interessante isso. Ele mostrou um jiu-jitsu para frente, eficiente, aberto, que todo mundo sabe como é que Tererê lutava, né? Tem lutas dele aí que eu assisto até hoje e fico, poxa,
e só faz me inspirar mais. Era um cara que também era um bom general, tá entendendo? Na época, fui morar lá na academia e tal, antes dele ter realmente ali aqueles problemas que ele teve e tal, mas sempre eu levo comigo ação e reação e esse jiu-jitsu para frente, entendeu? O jiu-jitsu para finalizar, tá entendendo? É realmente essa parte de estar. O medo de errar, ele dizia, o medo de errar é uma prisão invisível. Pronto. É outra frase, é uma frase de Tererê que eu levo para mim. E teve depois, entrei na Gracie Barra, né? Um amigo meu me chamou e tal, me apresentou ao professor Itácio aqui, eu entrei na Gracie Barra e depois fui treinar com o professor Zé Radiola, né? Também foi um divisor de águas, né? Ele me fez amar a Gracie Barra, falava muito bem do mestre Carlos Gracie Júnior. O jiu-jitsu que ele me mostrou, ele começou a... Ele deixou o meu jiu-jitsu com mais pressão, mais justo. Então, ele ali... Ele ajustou ali meu jiu-jitsu, assim, e começou a criar um leque de opções, assim, para mim, que eu fiquei... Ele me mostrou mais uns conceitos que eu pude botar dentro do meu jogo e fez... Eu melhorei como professor, eu melhorei como ser humano, eu melhorei muito, né? E depois ele teve aquela coisa de seguir o seu próprio caminho, montar seu time. E eu, nessa hora, foi quando realmente ele me ensinou uma coisa. Eu acho que nesse momento eu não queria sair da Gracie Barra, como não quis, estou até hoje. Para mim, realmente é outra coisa que eu admiro muito a visão do mestre Carlos Gracie Júnior, para o tipo de ideia que eu tenho na cabeça, combina muito. E quando eu fui sair, fiquei muito, sabe, dividido, aquela dualidade, né? Não sei, sabe? E como é que eu vou dizer isso a Zé? Eu fiquei, né? Como é que eu vou dizer isso, cara, se ele tá abrindo um time e eu não... E eu vou optar por ficar na Gracie Barra. Né? Como é que eu vou dizer isso a ele? E eu peguei e falei para ele que minha esposa não estava do meu lado e tal, queria que eu ficasse na Gracie Barra. Eu meio que me acovardei, eu podia muito bem, apesar dela ter essa opinião, tá entendendo? Mas ele me disse uma coisa, eu cresci, entendeu? Que hoje, se eu fosse falar para ele que eu não ia ficar mais com ele, ia ficar na Gracie Barra, não ia seguir ele, eu ia dizer de outra forma. Eu falei isso e ele falou, bicho, quando você chegou aqui para treinar, não foi sua mulher que veio, não, pô. Foi você que veio pedir para treinar comigo. Entendeu? Aí eu, pô, fiquei incomodado com aquilo, entendeu, Júnior? Que, tipo assim, a minha personalidade, você conhece, não é essa, entendeu? Se fosse hoje, eu faria de outra forma. Não dizia que teria sido por causa que minha mulher não ia ficar do meu lado, apesar dela ser meu braço direito aqui, apesar dela me ajudar, de eu só chegar hoje onde eu estou, porque realmente, principalmente na parte administrativa da academia, né? Se ela não tivesse assim do meu lado, não fosse ali meu braço direito ali, talvez fosse muito mais difícil eu chegar aqui, entendeu? Então, isso aí eu teria mudado, eu acho. E ele me ensinou muito com isso aí, né? Apesar do jiu-jitsu, né? E de ser um cara, apesar da personalidade forte, comigo, eu sempre vi uma sinceridade nele, entendeu? Inclusive, nesse mesmo dia, ele falou isso, né? E eu faria isso porque eu tenho uma coisa chamada consciência limpa, né? Eu não quero mal de ninguém. Eu quero melhorar a vida das pessoas através do jiu-jitsu. Eu faço o meu trabalho. Tento educar crianças, usar o jiu-jitsu como ferramenta educativa
e criar campeões de jiu-jitsu esportivo. Eu acho que as duas coisas podem andar junto. E hoje a galera, não, old school, jiu-jitsu Nutella, não sei o quê, tu tá entendendo? Eu acho que as duas coisas podem andar juntos, entendeu? Eu acho que um cara que trabalha o dia todo, realmente ele não pode treinar junto com um competidor de alto rendimento, e no outro dia ele não vai voltar para a academia. Ele tem que ter métodos e sistemas que assegurem ele ali de um momento seguro e agradável. Porque hoje em dia o jiu-jitsu cresceu muito, né? Muitas pessoas treinam jiu-jitsu. Então, é mais ou menos por aí. Eu teria dito de outra forma, tá certo? Eu teria, como eu disse, sempre tranquilo, seguindo minha consciência. Porque eu nunca quis mal a ninguém, eu sempre quis o bem das pessoas e é isso aí. Eu prezo por esse lado, entendeu? Do jiu-jitsu como uma ferramenta de melhoramento próprio. E as demais coisas, elas são naturalmente da opção de cada um. Eu quero ser um competidor, então a gente tem um horário para isso. Não, meu irmão, eu quero aprender defesa pessoal. Tem um horário para isso. Tá entendendo? Não, eu quero treinar em um horário que dê para treinar eu, minha esposa, minhas duas filhas e meu filho pequeno, eu boto em outro horário. A academia está lá aberta com isso. Então, por isso que eu fiquei fascinado pela Gracie Barra, pelos programas de aulas, os métodos, os sistemas. E a única coisa que eu mudaria é isso. E a minha consciência me deixa um cara... Por que eu ia fazer isso? Porque minha consciência diz para mim isso, que não há nada de errado você seguir seu caminho, não há nada de errado você tentar realmente seguir uma linha de ensino. Eu disse, não quero mal de ninguém, nunca passei por nada de ninguém, não tento pegar nada de ninguém. E você me conhece, eu sou esse cara, eu tento aprender. Eu sempre tive isso na minha vida. Eu sou um eterno aprendiz, fazer igual a Sócrates. Só sei que nada sei. E quando se trata de jiu-jitsu, esses caras que acham que sabem demais, eu acho o seguinte, que qualquer ser finito, ele nunca vai ser maior do que o infinito. E o jiu-jitsu é infinito. Entendeu? O jiu-jitsu nunca vai parar de crescer. Se você for ver, ele se diferencia de todas as artes marciais. Então é mais ou menos por aí. Numa consciência limpa, numa filosofia de crescimento. De não estar se agarrando a mágoa, não estar se agarrando a coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Então eu tento mais, assim, fazer disso uma participação positiva na vida das pessoas. E foi o que eu me esforcei para fazer em todas as escolas que eu passei como aluno. Tanto na Kimura, como quando eu era na TT, aluno de Tererê e Teles, e como também fui com o professor Zé Radiola. E hoje em dia, estou na Gracie Barra, tá certo? Não tenho um professor para puxar treino para mim hoje, mas sigo sempre os ensinamentos do mestre Carlos Gracie Júnior, através de vídeo. Sempre já tive oportunidades nas conferências da Gracie Barra, de conversar pessoalmente e tal. Então, é isso aí. Meu caminho que eu escolhi foi esse. E pretendo ficar nele, entendeu? Assim, porque eu estou achando que... Eu acho que eu dei o passo certo e estou indo no caminho certo. Aproveita aí, reforça o endereço aí, os horários da GB Coabinal aí. A gente funciona aqui em Parnamirim, região metropolitana de Natal, né? Então a gente tem vários horários. Aí você me pegou, aí você me finalizou, você deu armlock voador em mim, porque eu sei que tem horário de 6 da manhã, agora com essa pandemia, esses protocolos, a 8 da noite, né? E a gente tem treino em todas as faixas etárias. A gente pega criança a partir dos 3 anos, mas a gente ainda não voltou com as crianças de 3 anos, de 3 a 5 anos, de 6 a 8, de 9 a 11 e de 12 a 15. Aí depois
quando passa dessa idade, começa já a treinar um treino de fundamentos com os adultos. E o endereço é região metropolitana de Natal, Parnamirim, bairro Coabinal, Rua Castelo Branco, número 35. Eu faço teu WhatsApp aí. 988 8868. Peraí. 8884-6878. Isso aí. Prefixo 84, né? Vou repetir. 849. Deixa eu ver. 88. Vai. São Garoto. Poxa, agora me. Peraí. 8884-6878. Isso aí. Não tem errado, não. Boa. Tá certo? Para encerrar, porque o cara que há anos tu compete, há anos tu viaja, diz uma resenha aí, alguma coisa engraçada que aconteceu nas tuas viagens aí. Tá, vou te falar. Lá em Abu Dhabi, rapaz. Em Abu Dhabi foi o seguinte, eu fiquei no quarto com Paulo Miau e com João Miau, entendeu? Então, a gente ganhou uma seletiva aqui em Natal e eu fiquei no quarto com eles lá. Eu sou um cara que eu tenho insônia. Assim, insônia que eu digo, eu não durmo direito, assim, aquele cara muito ativo, como eu disse, né? Então, lá eu fiquei no quarto com eles lá. Essa é boa porque é engraçada. Aí, eu peguei, fiquei assim, eu falei, não tô conseguindo dormir, não. E o fuso horário bateu, né? Aí a gente bateu o peso lá, e eu tomei um termogênico para bater o peso. Aí foi que eu não dormi mesmo. Quando eu vi, eu já estava assim com mais ou menos 24 horas no ar, quase. Eu acho que tinha umas 19, 20 horas, e eu ficando apavorado, e aquilo... Aí, eu acho que foi o Vitor Bonfim da GF Team, hoje ele treina na GF Team, na época eu acho que ele treinava no Gordo. E ele pegou e fez, Bruno, é o seguinte, o médico passou o remédio para mim, agora ele passou para mim. Entendeu? Se você quiser tomar um pouquinho, eu durmo muito bem. E os caras, por já irem a Abu Dhabi, eu vi os caras tomando antes de entrar no avião, que era 14 horas de voo. Rodolfo Vieira, esses caras assim, disseram, não, meu irmão, fui no médico e tal, não sei o quê. Eles disseram que eu podia tomar e tal, que o voo ia ser melhor e tal, não sei o quê. Beleza. Aí, quando chegou lá, eu falei, homem, dá um bicho desse aí. Aí eu tomei. Aí fui dormir legal. Mas, bicho, sabe aquele sono? Eu dormia e acordava ao mesmo tempo. É como se eu estivesse dormindo acordado. Aí eu comecei a me levantar da cama. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Depois eu vou dizer o que me disseram. Que quando eu me levantava da cama, um miau acordava o outro. Acordava o outro. Aí, beleza. Aí, no outro dia, poxa, acordei bem, tomei aquela ducha legal, a gente foi pro refeitório. Quando chegou lá no refeitório, Leandro Lô me chamou. Aí, Leandro Lô chegou e, não, meu irmão, vem cá. Meu irmão, os miau estão morrendo de medo de tu. O miau não quer dormir mais no quarto com tu, não, bicho. Aí eu fiz, o que foi? Eles disseram que tu acordou de noite, ficou em pé na cama, abriu as mãos, começou a falar inglês, cantou, e os caras estão com medo de tu, bicho. Aí eu fiz, não. Aí ele fez, foi, aí eu fiz, beleza. Aí eu peguei, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu acho que era o Paulo, tava deitado no saguão do hotel, botou o colchão do lado de fora, e os caras falando em árabe, dizendo que ele não podia botar o colchão ali, que tinha que ir para dentro do carro. Imagina só, um hotel 6 estrelas, e o cara com o colchão, e ele dizendo, não entra aí não. No corredor, dizendo, não entra aí não, você cai pronto. Aí João, nessa hora, eu cheguei e vi aquela coisa toda, aí João pegou no meu braço, professor, o senhor tá bem? Aí eu peguei, por quê? Aí ele fez, não, vamos dar um rolê, ali tem um museu, tem uma pista de boliche. Aí começou a conversar comigo, né? Aí beleza, aí a gente saiu, voltou e a luta era no outro dia. Aí daqui a pouco ele, vamos dormir, né? O senhor tá bem mesmo? Aí eu digo, tô.
Aí eu fui dormir, aí a gente foi pro quarto. Quando chegou no quarto, aí ele era o seguinte, depois eu entendi. Enquanto um dormia, o outro ficava de sentinela. Aí se eu acordasse, o outro acordava o outro. Ei, ele acordou. Os caras com medo de mim, sabe? Aí, nesse dia, eu peguei, vi a banheira, né? Aquela banheira luxuosa lá. Aí eles me ensinaram, né? Eles bem prestativos, eles me ensinaram. Não falavam muito, não. Aí eles me ensinaram como mexer lá na banheira. Eu peguei, botei a banheira, botei o sabonete assim. Aí eu não tive a paciência de esperar a bicha encher. Aí entrei dentro da banheira, né? Botei a toalha aqui, me deitei. Fiquei aqui, aproveitar um pouquinho, né, não, Junião? O cara aqui do Nordeste nunca foi no hotelzão 6 estrelas, aquela hidromassagezona lá, e eu, olha, pá, aqui, bicho, adormeci, meu, com as bichas ligadas. Daqui a pouco começou a transbordar. Aí eles batendo, professor, eu acordei. Quando eu vi cheio d'água o quarto cheio d'água, inundado de água. E aí eu fiz, e agora? E ele fez, e professor? Aí eu brincando assim, eu fiz, não, qualquer coisa, disse que foi tu, que esse homem já ganhou 3 Abu Dhabi, eu não ganhei nenhuma. A primeira vez que eu vim, pelo menos o shake desenrola com tu e comigo. Eu sou desconhecido aqui, vocês são conhecidos. Aí eles começaram aí, não sei o que, aí falou inglês lá, como sempre, aquelas coisas lá da Arábia, né? Assim, dinheiro lá não é o problema, não. Em 10 minutos, os caras lavaram o quarto todinho e secaram, e lavaram a seco o carpete. Com 20 minutos, o quarto estava seco, já estava pronto para o uso de novo. Tipo assim, aquelas equipes de Fórmula 1. Chegou, ajeitou tudo assim, e já estava tudo pronto. Isso aí foi muito engraçado. Até hoje, eu e o Leandro, quando a gente se encontra, eu sempre vou em São Paulo e vou treinar na Brotherhood com o Leandro, né? Que a gente virou amigo depois daquela luta que a gente fez aí em Fortaleza. E a gente ficou amigo mesmo, né? Assim, toda vida que eu vou em São Paulo, faço questão de ir lá. Ele me recebe muito bem. A gente sempre lembra dessa história. Sempre lembra dessa história dos Miau. Os Miau ficaram com medo de mim. Com medo de eu surtar aí, sei lá, acordar de noite, fazer alguma coisa. Boa. Ó, deu mais de 1 hora de bate-papo, show, altas conversas, vamos para encerrar. Deixa uma lição aí para um faixa branca e para um cara que quer competir e sonha em ganhar medalha, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como é que ele tem que lidar com o nervosismo. É o seguinte, primeiro ele tem que agir, né? Primeiro ele tem que agir. Quem age tem poder. Tem poder quem age. Errando ou acertando, você agiu. Né? Isso aí é muito importante, o poder da ação. Você tem que primeiro dar o primeiro passo, tem que agir. E aí você vai tentando acertar cada vez mais. Primeiro de tudo. Né? Você age, errar, errou, mas vai tentando acertar. Não tem problema quantas vezes você erra, não. Por isso, quanto mais cedo começar, se você quer ser um campeão, melhor. Você vai lá, vai acertando. Cada vez que você vai acertando de forma mais acertada, mais fácil fica de você chegar nos seus objetivos. Porque se agir sem tentar acertar, também você viaja e nunca chega. Né? Viaja, fica nos altos e baixos ali e tal. A primeira coisa é agir, né? Depois é se concentrar nos seus sonhos. Sonhe grande, seus feitos crescerão. Se concentre nos seus sonhos, não nos seus fracassos. Trabalho e esforço vão iluminar seus passos. Alimente sua coragem. Escolha seu caminho e tenha fé. Você vai conseguir o que você quiser. Meu. Então é isso aí que eu deixo para a galera, para que realmente acredite em si, tá certo? Busque dentro de si a força, porque a força está dentro da gente. E todo mundo busca fora. Hoje em dia eu falo isso direto para meus alunos. Homens de sucesso no empreendedorismo, assim, tem alunos médicos, juízes, é isso que eu digo para eles, entendeu? Intelectuais treinam comigo hoje, então é isso que eu digo para eles, bicho, tu tem que achar a força que tem dentro de tu, dentro de você. E aí, meu irmão, o mundo fica pequeno para essas pessoas que realmente acreditam em si, que se concentram nos seus sonhos, porque você sonha,
uma coisa que eu aprendi com o mestre Carlinhos Grace. Você sonha, idealiza, disciplina, executa e realiza. Tu tá entendendo? Então, é isso aí. Você tem que sonhar grande e seus feitos crescerão. Mas tem que ter ação. E aí, bicho, você chega onde você quiser. É o que eu digo, o mundo fica pequeno. O céu é o limite. Vou fazer a última absorção aqui. Me indica aí, não sei se tu é adepto de livro, um livro, um filme ou algum vídeo motivacional que tu achas excelente para um faixa branca competidor ver. Pronto, um livro muito bom, eu já li, é O Poder da Ação, de Paulo Vieira, né? Inclusive está sendo coach aqui de vários atletas do UFC, né? Ele tem um método CIS e é bom, esses caras assim. Mas ainda eu vou mais longe. Qual o nome do livro? O nome do livro é O Poder da Ação. O Poder da Ação, Paulo Vieira. E tem também para quem é professor, tá certo? Para quem é atleta, como fazer amigo e influenciar pessoas. E é um livro que já foi vendido muito, tá certo? Não lembro o autor. Não lembro, mas eu vou te dizer daqui a pouco, certo? Esse livro é massa, esse livro é muito legal. Então, esses 2 livros aí é muito bom para quem quer ser um campeão na vida, entendeu? Ele vai aprender a lidar com as pessoas e vai aprender também a ter ação em busca dos seus objetivos. E um filme... eu gosto tanto de filme que até filme ruim eu assisto, mas um filme que eu acho legal é A Virada, com Tom Cruise, deixa eu ver outro. É um filme que tem amor, é um filme... Poxa. Lembra nem o nome dos atores aí? Esqueceu? Travou aí? E aí, Júnior? Ei, caiu? Voltou? Foi, pô. Desculpa aí, mas eu já peguei o livro. Foi o bicho que descarregou o celular, sabe? Vou ajeitar. Peraí. Pronto. Só pra gente acabar aqui. Não, depois eu edito, tranquilo. Fala aí, continua da parte lá. Qual é o nome do livro do autor aí? Depois eu edito. Pronto, ó. O Poder da Ação, Paulo Vieira, certo? É um livro... Ele está sendo até coach daquele Arley, do UFC e outros atletas também. E esse aqui é que eu acho top. Todos os coaches têm que estudar esse cara aqui, com certeza. Dale Carnegie, o nome do cara. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Esse livro aqui. E tem outro livro dele também, que é muito bom, que é esse outro aqui. Como evitar preocupação, como evitar preocupações e começar a viver. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Caraca. Boa. Então, esses livros aí, eles ajudam muito. Eles ajudam muito aí, realmente, aqueles livros de autoajuda. Boa. E o filme, lembrou o filme? Assim, entendeu? Então, nesse mundo que a gente vive hoje, eu acho muito interessante. Lembrou o filme? Sim, e o filme é Lendas da Paixão. É uma história muito legal também. Já vi vários, sim. Já viu? É legal, eu acho massa aquele livro. Aquele filme. Então, são filmes que... Peraí, qual é o ensinamento que passa esse filme? Pra ti, Rapaz, qual foi o ensinamento?
esse filme é o seguinte, esse filme eu acho que é você lutar pelas suas conquistas, né? Assim, pelo que eu vi, e que realmente tem coisas como amor, tem coisas como realmente se importar, dar valor que realmente importa, dar valor que realmente importa. Então, isso foi uma das lições que eu tirei aí desse filme, né? Que é até com Brad Pitt, né? Brad Pitt, assim, então lenda de paixão, assim. Eu ainda era faixa azul, eu ainda era faixa azul, era muito novo ainda. Eu vi esse filme no cinema, depois eu trazia na televisão, então, muito bom, muito bom, muito bom. Então foi o filme assim, que me tocou, né? É como eu disse, hoje eu assisto os filmes, é como eu disse, eu gosto tanto de filme, já assisti tanto filme também, que até filme ruim eu assisto, mas hoje eu estou mais empolgado com as leituras. Estou lendo bastante. Tem algum vídeo motivacional que tu lembra aí? Né? Rapaz, que eu lembro aqui, não. Eu também já vi vários, sabe? Mas que eu lembre, vídeo motivacional. Sim, pode ser. Vou dar um Ariano Suassuna. Você vai rir e, ao mesmo tempo, você vai assistir qualquer documentário dele. Pode assistir. Qualquer documentário dele, ele vai te motivar em uma vida realmente a valorizar as suas raízes. Então, são caras que o Rapadura, Braulio Bessa, esses caras aí são caras do Nordeste aqui. Você está entendendo? Através de Ariano Suassuna, eu fui lá naquele poema, Morte e Vida Severina. E dali eu comecei a ver que tinha filósofos, cordelistas no Nordeste, como tem lutadores, né? Já que tem um grande celeiro de lutadores, e eu me ficava muito incomodado com essa coisa do lutador não ter intelecto. E eu comecei a me virar aqui, né? Me virar nos 30, dar uma lida aqui, como se treina, faixa branca. Você é um faixa branca, lendo um livro aqui, lendo um livro ali, eu lia 20 páginas, esquecia 19. Não se lembrava do que lia. Aí fui praticando. Aí hoje em dia eu leio, escuto o audiolivro, depois leio de novo. Aí deixo o livro guardado. Lá em outra fase eu leio de novo. Para poder fixar bem. Porque uma hora entra. Porque eu nunca fiz isso durante a vida toda. Aí hoje em dia eu tenho que treinar mais para poder fazer. Boa. Mas é isso aí. Saideira, já mais de uma hora. Dá uma palhinha do teu som aí, que a galera que gosta aí. Teu rap. Certo. Eu posso. É porque eu preparei o som aqui, mas também não deu, não. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou recitar em forma de poema, pode ser? Vale. Pode ser? Vale? Claro. Pronto. Eu acho que fica até mais legal, porque se tivesse o som, eu cantava. Mas aí o som, bicho, eu tive que levar a extensão para academia. Aí tá sem extensão aqui, não chega ali, aí para mexer esse som grandão não dá. Então eu vou vou recitar uma música chamada Black Belt Suave. Então, o jiu-jitsu é meu mundo, minha vida e minha alma. Lei de ação e reação, movimentos que ressalvam, canalizando ódio e amor e todos os meus sentimentos, transcendendo e aprimorando o nível técnico dos movimentos. Se concentre nos seus sonhos, não em seus fracassos. Trabalhe e esforço iluminarão seus passos. Alimenta sua coragem, escolha o caminho e tenha fé. Vá que você pode conseguir o que quiser. O que te deixa confortável te conduz à mediocridade. Os desafios estimulam todas as suas capacidades. A capacidade de pensar internamente. A capacidade de sentir sem comunicar. A vida é muito curta, muito rápida e passageira. Para que perca tempo com a existência de bobeira. O impossível não é um fato. O impossível é uma opinião. Valores, sentimento, adrenalina e emoção. Arte suave me traz paz. Movimentos ancestrais, espirituais, extrasensoriais. Para as tentações, ilusões, decepções, eu tenho armlock, triângulos e mataleões.
Deixa de disse-me-disse. Deixa de falar à toa. Quem tem língua fala, quem tem asa voa. Vá treinar jiu-jitsu e melhorar como pessoa. O importante é não desistir. Se cair, levantar, ficar de pé e seguir. Arte suave, ação, reação, pressão, precisão na finalização. Boa, meu irmão. Show. Maneiraço. Show, show. Boa, pai. Sabe um dia não fazer um show aí no Ceará, hein? Bruno, para encerrar aí, grande entrevista, excelente entrevista, cara. Ótimo. Bom, vou indicar para todo mundo que te deixou várias lições. Agradece aí quem tu quiser, cara. Bicho, eu agradeço a todo mundo, porque se eu... A galera, tá entendendo? Assim, a nação do jiu-jiteiro, do jiu-jitsu, esse povo maravilhoso do Ceará, meus alunos, minha família, porque se eu for dizer nome, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas porque são muitas pessoas, né? E quero mandar um abraço aí para os mestres daí, tá certo? Assim, das antigas aí, Sazinho, Guilherme Santos, Marco Aurélio, essa galera toda daí, tá entendendo? Assim, o mestre Sá e vários outros professores aí que continuaram, né? Que compraram o barulho e estão desenvolvendo o jiu-jitsu. A você, tá certo? Que tem esse trabalho, tá certo? De estar sempre noticiando, informando e participando também, porque realmente a gente vê amor, né? Eu me lembro de você com um celularzinho, uma câmera aqui, uma câmera caindo ali, uma luta boa aqui, outra luta ali, correndo. Hoje em dia aí, com amor, a gente sente que você gosta do que faz. E é o que eu digo, a todo mundo, né? A todo mundo mesmo. A minha vida eu só tenho que agradecer mesmo. E por isso que eu agradeço a todos, tá certo? Até aqueles que não me fizeram bem, porque, como eu disse, você tem que sempre tentar aprender. E eu acho que se você saber que não sabe, também é saber, entendeu? E se você buscar saber, também é saber. E se você erra, você aprende. Se uma pessoa ali faz mal, você tenta aprender com aquilo. Se você está no momento bom da vida, você goza e aprende. Mas também se você está numa adversidade, você tira as lições que vão te deixar forte pro resto da vida, e assim vai. Muito feliz também estar participando, lhe ver, tá certo? Sempre uma satisfação muito grande te ver, porque você faz parte aí desse cara que eu sou, né? Assim, você registrou ali, né? Registrou muita coisa, muitas lutas ali, muita... Então é isso aí. Valeu, Brunão. Obrigado mesmo, cara. Excelente entrevista. Vou indicar para todo mundo. Essa vai bombar. Pronto, me manda o link para me mandar para a galera aqui também, tá certo? Toda noite te mando. Dá uma ditada. Valeu, samurai. Valeu, meu irmão.